E terceirão do Colégio Criarte, com vocês aqui é o professor Tiago. Como a gente já havia combinado, a gente vai fazer aquela pequena série de resoluções de exercícios de eletrodinâmica, tá? Então eu vou começar por corrente elétrica, depois a gente passa para associação de resistores, circuitos elétricos, potência, depois pilha, né, geradores, resistores com geradores, receptores, motores e assim por diante, tá? Nesse começo eu estou pegando um material aqui do professor Reis e eu vou deixar ele inteiro para vocês. Eu selecionei, pincei aqui pedacinhos da teoria para adiantar o vídeo para gente, né? E eu peguei alguns exercícios que ele selecionou, então nesse material, nessa sequência, a gente vai usar alguns exercícios desse material dele e outros mais atuais, que esse material está um pouquinho antigo, mas os exercícios estão bem legais, eu garanto para vocês, que representam bem o que tem caído aí nos últimos anos, tá? Então vai ter exercício da VUNESP, da Unicamp, da FUVEST, de provas militares tipo IME, da PUC e assim por diante, tá? Tá bem variado e eu acho que vai ficar bem legal para a gente fazer essa revisão antecipada para você já ir adiantando os seus estudos, porque a Unicamp já está aí, tá certo? Beleza? Então, primeiro vídeo eu vou falar de corrente elétrica bem rapidinho. Gente, ó, esse esquema aqui é um esquema de um fio, tá? Com os elétrons, essas bolinhas vermelhas estão correndo para a esquerda, então a nossa corrente, por convenção, é para a direita, beleza? O que é a nossa corrente média? Tá? Então, a corrente média, se você imaginar aqui uma seção do nosso fio, é uma seção transversal, tá? Então, aqui no desenho está representado aqui por esse cortezinho aqui, tá? A quantidade de carga que passa por esse corte dividido pelo tempo em que essa carga passa é a nossa corrente média, tá bom? Então, só para a gente relembrar aqui, a quantidade de carga é o número de partículas vezes a carga elementar, tá? E essa carga elementar, ela vem na prova, mas é 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? A unidade de carga é o coulomb, tá? A unidade de corrente é o ampere, tá? E aqui o tempo para a gente, como já é sabido, né? O tempo é em segundos. Beleza? Dessa primeira equação, eu posso chegar nessa segunda, se no lugar de carga eu substituir a nossa equação aqui, ó. Tá? Então, corrente média também é número de partículas vezes Z dividido pelo tempo, tá? E a gente tem uma questão aqui, quando essa corrente não é constante, tá? Quando ela varia com o tempo, o que é muito comum na prática, tá? Acontecer, porque nos circuitos a gente tem capacitores e às vezes o fio esquenta e dilata e muda o volume do fio, a área de secção, ou seja, a corrente varia, tá? Quando a nossa corrente é variável, a gente consegue trabalhar essa grandeza, essas equações, através de um gráfico, que é esse gráfico aqui da direita, olha lá. Então, é corrente pelo tempo, só que repara que a corrente varia. E quando a corrente varia, a área debaixo do gráfico, num certo intervalo de tempo, é numericamente igual à quantidade de carga, tá? Quantidade de carga que passa na seção. Então, a ideia aqui dessa equação aqui, ó, a gente vai chegar, perdão, não dessa primeira equação aqui, vou puxar aqui para baixo. Então, corrente é carga pelo tempo, tudo bem? Então, a gente tem que a quantidade de carga é corrente vezes o tempo. Certo? É só uma variação dessa primeira equação, não tem nada demais aqui. Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Corrente e tempo são justamente os eixos do nosso gráfico bonitão aqui, né? Então, como elas estão sendo multiplicadas nessa equação, então a área debaixo do gráfico é o resultado do produto, é o resultado da multiplicação. Então, a gente tem aqui que a quantidade de carga é igual à área, tá?
debaixo de um gráfico I por T. Beleza? Então, de teoria é isso. Vamos ver os exercícios aqui que eu separei para vocês desse material. Então, vamos lá. O primeiro exercício é um exercício da VUNESP. Ele é bem tranquilo, não tem muito desafio, mas ele tem uma questão de interdisciplinaridade com química, mas que é bem tranquila também. Olha lá. Mediante estímulo, 2,10 a quinta íons de K+, se eu não me engano isso aqui é potássio, tá certo? Atravessa a membrana de uma célula nervosa em 1 milissegundo. Então aí tem um neurônio aí que está tendo uma corrente elétrica passando por ele, um número de íons aqui passando por ele, tá? Beleza. Calcule a intensidade dessa corrente elétrica, sabendo que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Olha que legal essa questão da VUNESP, apesar dela ser bem simples, ela envolve biologia, né, que é a questão do neurônio, e tem essa questão do íon com uma interdisciplinaridade de química. Quem faz muito isso também é a Unicamp, também é o UERJ, a Estadual do Rio de Janeiro, e a FUVEST também, né, em menos, um grau menos intenso, mas também. O Enem naturalmente trabalha as questões de modo interdisciplinar. Tá bom? Beleza? Mas aqui a interdisciplinaridade é fraca porque eu não preciso saber nada de neurônio, eu não preciso saber muita coisa aqui do que é um íon para a gente conseguir resolver o exercício. Mas está aqui a interdisciplinaridade, vamos lá. Ele quer intensidade de corrente, né? Então, bem tranquilinho, a intensidade de corrente aqui para a gente vai ser o seguinte. A gente calcula assim, a intensidade de corrente é a quantidade de carga, N vezes Z, dividido pelo tempo. Ah, Thiago, como é que eu sei quando é Q ou quando é N vezes Z? Aqui, ele deu um número de partículas. Tá? Isso aqui é o nosso N. Então, eu vou usar essa. Tá? Se ele der a carga direto, aparecer um coulomb lá. Então, é o Q. Beleza? Então, a corrente vai ser... O número de partículas é 2 vezes 10 a quinta. Aqui, o potássio mais K+, é K mais 1, né? Só que a gente omite esse 1, tá certo? Quer dizer que o elemento K perdeu um elétron. Então, ele ficou com a carga de mais um E, tá? A carga de um próton que ele tenha mais do que elétrons. Então, aqui a gente vai colocar 1,6 vezes 10 a menos 19. Cuidado, se fosse, sei lá, um mais 2, ou um menos 2, ou um mais 3, tipo alumínio, alguma coisa assim, aí eu teria que multiplicar esse valor aqui na frente, né? Mas como é mais 1, tá tudo certo. Dividido pelo tempo, cuidado com os prefixos aqui em eletrodinâmica. Aparece muito mili, micro, nano, por conta dessa natureza de ter elétrons, de ser coisas muito pequenas e de serem coisas que acontecem muito rapidamente. Tá? Não colocou o prefixo, perdeu a questão, tá certo? Então, 1 milissegundo é 10 a menos 3. Tá? Ok, ó que fácil. Então, a corrente ficou pra gente aqui, ó. 2 vezes 1,6, 3,2 vezes 10, 10, 10, tudo potência de 10. Então, mantém a base e agora eu vou operar com os expoentes, né? O produto é soma e a divisão a gente subtrai, né? Então, vai ser 5 mais menos 19 menos 3, tá certo? Então, vai ficar 5 mais 3, 8, menos 19, menos 11. Menos 11 amperes. Olha que chique, que beleza, já acabou. É só isso. Já saiu até em notação científica, ó. Não teve nem que transformar. Beleza? Tranquilo esse primeiro exercício.
O segundo exercício é um exercício de gráfico, tá? Que aparece bastante aí nesse contexto. Então vamos ver aqui, Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro diz assim: a intensidade da corrente elétrica em um condutor metálico varia com o tempo, de acordo com o gráfico a seguir. Então vamos só dar uma olhadinha no gráfico aqui com carinho, ó. De 0 a 2 segundos, a corrente sobe de forma linear, né, uma reta, de 0 a 64 mA. Ela se mantém nesse patamar por 2 segundos e depois ela volta para zero de forma linear em 4 segundos. Tá? Então ele dá aqui o valor da carga elementar. Então vamos aqui para o item A. O item A diz o seguinte. Opa! Canetinha marvada. Aqui item A. Vamos ler. A carga elétrica que atravessa uma secção do condutor em 8 segundos. Então, se ele quer a carga, a gente acabou de ver que a carga é corrente vezes tempo, então aqui no nosso caso vai ser a área do gráfico. Então, a carga é numericamente igual à área do gráfico. Nesse caso, o gráfico é um trapézio, né? Que vai ser a base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Ó, que beleza! Se você lembrou, agradeça aí seus professores de matemática. Tia Flávia, tio Bruno, tá certo? Então, a quantidade de carga aqui vai ficar a base maior, é 8 segundos. Cuidado com os prefixos dos gráficos, né? A base menor, 4 menos 2 é 2. Beleza. Vezes. A altura é 64 mA. Então, 64 vezes 10 a menos 3, que é do mili, tudo isso dividido por 2. Tá bom? Então, aqui eu posso cortar 64 com 2, vai dar 32, né? 32 e 1. Ok, então a quantidade de carga ficou para a gente aqui, ó, 32 vezes 10, 320, vezes 10 a menos 3, 320 vezes 10 a menos 3 coulombs. Eu estou satisfeito com isso aqui, viu? Para mim tá muito bom. Tá tudo certo. 320 vezes 10 a menos 3 coulombs. Se você quiser deixar mais bonitinho, fica 3,2 vezes 10 a menos 1. Tá bom? Beleza. Vamos aqui para o item B. O item B ficou assim. O número de elétrons que atravessa uma secção do condutor durante esse mesmo tempo. Opa, vamos ver aquilo que é o número de elétrons, então a gente vai fazer quantidade de carga é N vezes Z. Tá? Acabei de achar a minha carga, o E a gente sabe que ele deu aqui nos dados, então só faltou achar o N, o número de elétrons, tá? Vamos lá. Então, o número de elétrons vai ser a quantidade de carga dividido pela carga elementar. Então, o número de elétrons ficou 320. Acho que aqui eu vou transformar, tá? 3,2 vezes 10. Aqui fica vezes 10 a menos 1, tá? Dividido pela carga elementar, 1,6. Foi por isso que você transformou, Tiago, para cortar? Exatamente. Vezes 10 a menos 19. Vamos facilitar a nossa vida, né? Então, ó, 3,2 dividido por 1,6 é 2. Aí agora a divisão de mesma base, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Menos 1 menos 19 é menos 1 mais 19, ou seja, 2.
18. Perdão, não é Q, é N. N, Thiago, número de elétrons. Elétrons. Uma dica, tá? Para evitar um erro de sinal, uma falta de atenção, é o seguinte: sempre que você estiver procurando N, a potência do 10 aqui, do seu 10, tem que ser positiva, porque se ela for negativa, eu estou achando um N decimal, e N é um número de partículas, tem que ser um número inteiro, tá bom? Não pode ser, não tem 0,0000002 elétrons, tá? O que eu tenho é um 2 seguido de 18 zero elétrons, aí faz sentido, tá? Beleza? O elétron é indivisível aqui pra gente, tá? Beleza, o item C vai ficar assim, ó. Vamos ver o que ele está pedindo. A intensidade média da corrente entre os instantes 0 e 8 segundos. Quer dizer, como ele vai de 0 para 64 e depois ele volta para 0, de corrente, deve ter uma corrente média nesses 8 segundos, que seria o equivalente a essa quantidade de carga toda, né, que a gente já achou, dividido pelo tempo todo, tá? Então, quantidade de carga a corrente média vai ser a quantidade de carga dividido pelo tempo. Nossa equação aqui que a gente acabou de rever, né? Que vocês aprenderam com o mestre Cristiano aí no ano passado. Tá certo? Então vai ficar assim, ó, corrente média, bem tranquilinho. Vai ser a quantidade de carga, 3,2 vezes 10 a menos 1. Ah, pode ser o 320? Pode. Dividido por 8. Tá? Então, a corrente média ficou. Ó, 32 por 8 é 4. Então, 3,2 é 0,4. 0,4 vezes 10 a menos 1 ampere, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui, já acabou, tá, galera? Mas só para ficar mais fácil de a gente visualizar o que é essa corrente média, eu vou deixar ela em milissegundos, vai ficar mais fácil de ver, ó. Então, para aqui ficar 10 a menos 3, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 2, né? Dividir por 100, então aqui eu vou multiplicar por 100, para continuar sendo a mesma coisa. Então aqui dá 40 miliampere. Dá na mesma, tá? Não precisa. Calma. Estou fazendo isso só para te visualizar uma coisa. Então a nossa corrente média deu 40 miliamperes. O que isso quer dizer? Ó, ele vai de 0 a 64, né? Então 40 miliamperes está um pouquinho acima da metade, mais ou menos aqui, certo? Então é como se eu estivesse dizendo o seguinte, ó. A área desse retângulo azul aqui que eu acabei de fazer, deixa eu fazer ele pintadinho aqui, ó. A área desse retângulo azul é a mesma área daquele trapézio inicial lá do vermelho, tá? Então, essa linha aqui em cima, esse ponto aqui é o nosso 40. O Thiago. Faz tempo que eu faço, que eu não gravo aula, já estou meio perdido na ferramenta. Tá? É só isso, a ideia de corrente média é como se eu estivesse pensando o seguinte: se essa corrente fosse constante, para essa quantidade de carga e para esse tempo, qual seria o valor dela? Tá? Então, corrente variar é muito comum. Circuito tem capacitores, o fio esquenta, aumenta a secção transversal, enfim. A corrente quase nunca é constante, tá bom? Então, mas às vezes eu preciso saber a corrente média para, por exemplo, calcular o tempo de carregamento de uma bateria, estimar esse tempo, tá? Então, com a corrente média, eu consigo estimar isso com facilidade. Beleza? Então, essa aula para aqui.
Essa revisão acaba por aqui e a gente se vê aí numa próxima revisão, dando continuidade ainda com esse material do professor Reis, seguindo essa sequência. Beleza? Dúvidas? Manda aqui no Google Sala de Aula ou me procura na nossa sala de aula física lá no nosso amado Colégio Criarte. Beleza, queridos? Falou, obrigado, valeu!